Uma pausa aqui na nossa programação musical para o nosso bate-papo de todas as manhãs. Estou recebendo aqui a advogada Larissa Rodrigues para uma conversa que é essencial nesse período. Festas de final de ano em condomínios, com a proximidade das comemorações, aumentam as dúvidas sobre o que é permitido, quais cuidados adotar, como garantir um ambiente harmonioso entre vizinhos. Larissa, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Arnaldo, bom dia, ouvintes. Satisfação estar aqui hoje, né, para esse nosso último bate-papo de direito imobiliário condominial no ano de 2025. Exatamente, e vem muito a calhar, porque tem muita dúvida. Meu vizinho tá fazendo muito barulho, ou o salão tá com muito barulho. Quero já te perguntar, nesses períodos festivos, qual é o tipo de, vamos dizer assim, de ocorrência que gera mais multas e advertências? Bom, nesses períodos festivos, né, todo mundo entra nesse clima, né, nessa vibe de final de ano e quer fazer festa. Quer fazer festa, se reunir com familiares, com amigos, né? Mas é aquilo que a gente já vem falando, né, desde as últimas conversas aqui. Quando se mora em condomínio, né, algumas regras precisam ser cumpridas, precisam ser observadas, porque você mora numa coletividade, né? Se é um condomínio edilício, por exemplo, você mora num bairro para cima, né? Exato. Bairro vertical. Então, você tem que ir com um só teto, né? Porque o teto é comum a todos. E muitas outras partes também são comum a todos, né? Porta de entrada, enfim, garagem. Então, nessa época de final de ano, o pessoal... As advertências, né? As ocorrências de problemas condominiais, elas aumentam bastante, né? Porque o pessoal costuma se exceder. Seja com barulho muito alto, não observando os horários de silêncio, o barulho que se prolonga, né, durante a noite, um barulho excessivo, mesmo nos horários permitidos, uso indevido das áreas comuns, não observar a quantidade, né, de convidados. Daqui a pouco aluga o salão de festas e coloca ali pessoas além da capacidade permitida. Essas ocorrências que são bastante comuns, né, e próprias, típicas das festas de final de ano. Quais seriam os limites legais mais importantes que os condôminos precisam observar? Primeira coisa, precisam observar a convenção de condomínio e o regimento interno, ou seja, as normas do seu próprio condomínio, né? Então, horários de silêncio, normalmente é das 10 da noite às 8 da manhã, mas varia, né? Normalmente é isso, mas deve ser observado realmente a regra do condomínio. Também a questão ali do número de convidados, se locou, né? Por exemplo, um espaço comum, uma área de lazer do condomínio, salão de festas, um quiosque, observar a quantidade máxima de pessoas, né, permitido, observar também questões, por exemplo, o uso da piscina, né, se houver piscina, não entrar comendo dentro da piscina, bebendo, né, todas essas regras que, na verdade, no final de ano a gente sabe, né? Tá naquele clima, assim, festivo e de descontração e tudo é permitido. Só que não é assim, né? Durante todo o ano, né? Observa as regras. Não é no final do ano que apenas por ser final de ano que os limites podem ser ultrapassados, né? Porque é um convívio com outras pessoas. Os outros vizinhos não vão deixar de morar no condomínio para você fazer a sua festa como você quer. Quando a situação, vamos dizer, fugiu do controle, qual que é o caminho mais eficaz? Bom, havendo qualquer problema, né, excesso, verificação de qualquer excesso nas dependências ali do condomínio, como esses exemplos que eu citei, né, a primeira coisa é acionar o síndico, a administração do condomínio, né? A administração, ela vai tentar resolver
Não havendo uma resolução ou sendo um problema assim que demande uma atitude mais enérgica, mais imediata, pode ser inclusive acionada, né, a brigada militar, né, a força policial, e também pode, em últimos casos, ser acionado o corpo jurídico do condomínio para envio de alguma notificação ou daqui a pouco alguma ação mesmo judicial, inclusive com pedido liminar, né, para a pessoa parar de ter aquela conduta, tudo em regime de plantão, né? Porque agora, no final do ano, a gente sabe, o judiciário fecha, né? O fórum trabalha até sexta-feira, mas nos demais dias é regime de plantão. Então, não é porque está fechado que vira uma terra sem lei. Sim, né? Não sim, é sim, isso. Não é isso. Inclusive, medidas podem ser tomadas em regime de plantão conforme a sua urgência. Eu fiquei pensando, tipo, quando a gente fala barulho excessivo, por exemplo, pode ser meio particular de cada um. Sim. Que critério costuma ser usado assim para definir o que é excessivo? Olha, o barulho excessivo é uma questão assim realmente subjetiva, tá? De certa forma. Porque ele pode ser caracterizado como barulho excessivo aquele que foge do controle, tá? Que ultrapassa ali os limites de acordo com a maior parte dos condôminos. Né? Então, de acordo com a sensação da maioria. Né? Então, por exemplo, tem um condômino que está com rádio super alto, né? Uhum. Para ele não tá alto, mas para todos os demais tá alto. Bom, então a gente tem ali uma configuração de maioria, né? Então configuraria um barulho excessivo. Claro que, se for o caso, esse barulho excessivo ele pode ser medido, né? Por laudo, enfim, inclusive conforme as atividades do próprio corpo policial, né? Se for necessário. Então, verificou um barulho excessivo, né? Acionou a pessoa, né? Olha, o barulho tá demais. Não respondeu ou ignorou, aciona a administração do condomínio. A administração do condomínio também vai conversar com a pessoa. A pessoa ainda assim tá achando que não tá excessivo, aí bom, né? Aí tem que acionar a polícia mesmo, né? Tu tocou num ponto antes, falou, por exemplo, excesso de convidados. Uhum. Vamos dizer que existe ali conflitos causados pelos convidados. Uhum. Sei lá, danos ou então comportamento indevido. Quem que responde nesses casos? Quem responde é o responsável pelo imóvel. No caso, O cara que convidou. O cara que convidou. O condômino que convidou, ele vai responder pelos danos dos seus convidados. Então, tem que ter muito tato, gente. Tem que ter muito cuidado para que as festas de final de ano, logo ali, no início do próximo ano, não causem problemas. Porque o que acontece? O condomínio, verificando essas situações, o condomínio pode mandar multa, né? Vai mandar notificação, vai mandar multa. A pessoa não pagando essa multa, bom, vai ir para uma cobrança judicial, né? Vai virar toda uma situação assim que a gente, né, busca evitar para que o próximo ano comece justamente em harmonia, né, nas relações condominiais. Então, esse período, ele é muito importante, né? Se a pessoa daqui a pouco quer fazer uma super festa com barulho e até tarde, bom, então daqui a pouco, né, faça em outro lugar e não nas dependências do condomínio, porque vai ter outras pessoas, assim como um gosta de fazer uma super festa no Natal, por exemplo, outras pessoas, inclusive por questões religiosas ou outras, gostam de ficar quietinhas no seu canto, com seus familiares mais próximos. Então, assim, a gente tem que respeitar, porque é uma particularidade de cada família. Né? E Natal, a gente sabe, é um período familiar. Cada um quer estar com a sua família, mas seguir os seus costumes familiares. Então, deve haver um respeito para a coletividade. Existe vamos dizer assim, quando a gente falou sobre horários, que geralmente é das 10 até as 8, existe uma lei municipal, por exemplo?
Sim, sim. Existem leis municipais, né, que versam sobre essa questão de horários, né? Enfim, de várias outras coisas, né? De urbanidade. Mas o que acontece, né? Essas leis, elas devem ser observadas, mas no que a convenção de condomínio não for contrária, né, a essa legislação, deve ser observada a convenção, porque a convenção normalmente ela é mais restritiva, né, e também mais específica às particularidades do condomínio, né, que ela faz menção. Então, a convenção de condomínio aqui é a lei primordial. Perfeito. Né? Quem prevalece é ela. O que prevalece é ela, mas salvo, né, se ela contrariar alguma outra legislação municipal, estadual, federal, ela não pode ir contra nenhuma legislação. Se ela não for contra, tranquilo, ela vai ser observada na íntegra e é ela que é a lei primordial do condomínio. Te perguntei isso que eu pensei, a gente está falando no caso de um condomínio, é o nosso foco, mas eu pensei, quem mora numa casa, por exemplo, e o barulho está pegando a casa vizinha, prevalece a lei do Prevalece município. a lei, sim, com relação a essa questão, inclusive, de barulho excessivo, é a mesma coisa. Os vizinhos, nesse caso, né, não vão ter uma administração condominial, uma gestão para acionar, eles vão direto na força policial, né? Sim. Então, até nessas questões de vizinhos, né, tem que haver aqui um bom senso, né, nessa questão de barulho, nessa questão de... enfim, de convidados, respeitando sempre o seu próprio vizinho e sabendo que o meu direito começa aonde termina o do outro. Perfeito. Não tem uma flexibilização especial para essa data? Não tem. Não tem. E, na verdade, assim, aplicam-se as mesmas normas de sempre, né? Do ano todo. O que acontece aqui é que as ocorrências aumentam. Justamente em razão desse clima festivo e tudo mais. Isso também é uma questão particular de cada pessoa, né? Daqui a pouco, o meu vizinho tá com barulho excessivo, tá com festa, mas ele nunca faz isso durante o ano todo. Então, neste período, né, vou ter bom senso e não vou reclamar. Exemplo, né? Então, assim, vai muito de cada pessoa também, do desconforto de cada um. Mas com relação a um condomínio específico, como seriam muitas pessoas envolvidas, não só um vizinho, como se fosse numa casa, né? Aí, realmente, deve-se ter mais atenção e a administração do condomínio também deve estar muito atenta nesses períodos para que, havendo ocorrências, já tome providências de imediato com uma urgência específica, né, dessas datas. Perfeito. Está esclarecido. Esclarecido, mesmo com a data, mesmo com... vamos dizer, o hábito de muitos de seguir até meia-noite, 1h, com festas, que é muito saudável, mas a gente tem que tentar respeitar a coletividade. Exatamente. Se houver alguma flexibilização particular, né, por exemplo, dentro de um condomínio, quem vai locar o salão de festas, vai fazer a festa da virada, né, o condomínio vai liberar, tudo certo. Ok, mas se não houver essa flexibilização, aplicam-se as regras gerais e que devem ser cumpridas por todos. Maravilha. Larissa, muito obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade.